da Hag Eventos Judaicos, e vamos conversar um pouco sobre eventos judaicos. Olá, tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Muito bom. Meninas, dentro da religião judaica, como funciona a cerimônia? Bom, na verdade, assim, uma dúvida que a gente sempre vê, que as pessoas ficam, como que pode ser celebrado essa cerimônia? Quem pode celebrar essa cerimônia? Então, parte do princípio se os noivos, tanto o homem como a mulher, eles são judeus, um rabino, que é o celebrante da religião judaica, ele pode sim celebrar essa cerimônia com efeito religioso. A partir do momento que um dos dois ele não é um judeu, ele não nasceu de um ventre, né, dentro da religião judaica, quem pode celebrar é uma pessoa que não tem esse efeito religioso, mas ele pode celebrar com um simbolismo judaico. Então ele pode ser um celebrante, ele pode ser um Hazan. Hazan é aquele que canta durante a cerimônia. Então esse sim pode celebrar, mas não terá efeito religioso essa celebração, só terá o simbolismo judaico. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho justamente todos esses simbolismos que tem na cerimônia judaica. Fala um pouquinho pra gente. Até antes, assim, uma semana antes, 7 dias antes, dentro da religião judaica, os noivos não se falam. Não se veem. Não existe WhatsApp. Até na nossa assessoria, geralmente eu fico cuidando do noivo e a Tati cuida da noiva, porque não pode ter contato nenhum, então a gente fica nesse contato com eles. E na cerimônia ele chega um pouquinho mais cedo, geralmente junto com um rabino e mais uma testemunha que seja dentro da religião judaica, e eles assinam uma ketubá, que é um acordo do casamento, que a Tati vai explicar um pouquinho desse acordo depois. É um contrato. E tem toda uma simbologia. Então, dentro da cerimônia, quando a noiva ela entra sem o véu, tem um porquê, as 7 voltas, enfim. Então, quando começa o casamento, a noiva ela entra sem o véu, é o porquê. Na época da histórica da Bíblia, Jacó, ele trabalhou durante 7 anos para o tio dele, Labão, para casar com a prometida. Então trabalhou 7 anos, só que pela lei judaica, a filha mais velha teria que casar primeiro. E aí no dia do casamento, na noite do casamento, o tio de Jacó, Labão, pai de Leia, irmã de Raquel, cobriu o rosto e falou: vai lá e entra no lugar da sua, dorme com ele no lugar da sua irmã, porque era mais velha. Então ela dormiu, cobriu. Quando Jacó acordou de manhã, teve a surpresa que casou com Leia. Aí ele trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. E aí, enfim, ele conseguiu, então ele casou com Leia e Raquel, enfim, Mas aí hoje é por isso que a noiva, sim, ela entra descoberta e o noivo a recebe e cobre com o véu para ter certeza que a noiva é Raquel. A noiva certa que ele está recebendo. Então isso é o significado do véu. E a noiva permanece coberta? Permanece coberta na cerimônia até o momento antes da quebra do copo. Para simbolizar uma reverência a Deus, um respeito. E os homens na cerimônia judaica, eles usam uma kippá para simbolizar que Deus também está acima de tudo e de todos. Então, por isso, usa a kippá é um chapeuzinho redondo que cobre aqui a cabeça. Meninas, as voltas querem dizer a noiva, ela chega nesse momento que ele cobriu. Muitas cerimônias judaicas o pai dá uma bênção para os dois ou não, dependendo. E ele leva a noiva. Quando eles chegam na rupá, ela dá as 7 voltas. Essas 7 voltas simboliza, assim, tem vários significados, mas o principal, assim, que sempre toca o meu coração e da Tati, que a gente gosta bastante, que Deus construiu o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então ali durante as 7 voltas ela está construindo um lar. Então pra gente é o que
Mas, assim, tem vários significados, mas esse é o mais importante para nós. A gente esqueceu de falar arrupar. O que é arrupar? Ah, pode falar. Pode falar. Arrupar, ela nada mais significa, ela é feita, né? Arrupar, não sei se vocês já viram, ela é feita por 4 pilastras e elas são abertas, essas pilastras, não se pode colocar nada. Porque simbolizava na época de Abraão que a casa deles estariam abertas, a tenda deles estariam abertas para os amigos, para os familiares, e assim também tem que ser a casa dos noivos. Sempre uma hostilidade, então, desculpa, hostilidade não, hospitalidade. Isso, então sempre está aberta para todo mundo, enfim, os amigos estarão lá celebrando. E depois desses 4 pilares, tem a cobertura sempre é branca. E o ideal é que estivesse sempre ao céu aberto. Mas em São Paulo, hoje em dia, é muito difícil, então a gente pode construir essa roupa em qualquer lugar, em qualquer espaço, na praia, no campo, enfim, aonde... Isso é interessante da religião judaica, porque dependendo, às vezes, na igreja católica, dependendo do padre, ele não faz, ele quer que faça na paróquia dele, enfim, seja numa igreja. Pro rabino, a única exigência dele é que tenha roupa. É a única exigência pro rabino. Pode ser num campo, pode ser na praia, pode ser, né, pé na areia, pode numa sinagoga, enfim, já tem a roupa lá, mas assim, eles montam no espaço, mas a exigência do rabino... representasse o templo deles. Isso. E aí, finalizando a cerimônia, tem a quebra da taça. A quebra da taça, assim, mesmo sendo num momento de tanta alegria, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade no casamento judaico, mas é assim, eu sou apaixonada. É um momento de tanta alegria ali, mas eles simbolizam na quebra do copo realmente a destruição do templo sagrado de Jerusalém, e também ali uma simbologia ali que os noivos, durante o casamento, eles vão ter momentos de alegria e momentos de tristeza, e eles sempre vão estar juntos para... E aí, no momento que se quebra o copo, todos falam Mazel Tov. O que é Mazel Tov? É felicidade, é alegria, é boa sorte, é tudo, entendeu? E aí é nesse momento que as famílias se cumprimentam e que tem a música que é Mazel Tov, Siman Tov, que é boa sorte. E não são todas as cerimônias que são separadas, homens e mulheres? Não. Então, depende muito do rabino. Do rabino, do que os noivos seguem dentro da religião, de como que é. Cara, é muito específico. Existem várias tendências religiosas, se ele é ortodoxo, se ele é religioso, se ele segue uma sinagoga, então é uma coisa muito complexa. Na cerimônia judaica, na Rupá, a noiva sim, ela fica do lado direito com seus familiares e o noivo do lado esquerdo com seus familiares. Então não é em toda cerimônia que separa homens de mulheres? Não são todas. Na verdade, assim, depende muito do rabino, depende muito da celebração, não existe uma regra, tá? Normalmente, dentro da roupa, sim, separa. As mulheres ficam do lado direito e as famílias, né? Da noiva. A noiva e a família da noiva do lado direito e o noivo e a família do noivo ao lado esquerdo. Mas os convidados para sentar pode dividir homem e mulher, algumas sinagogas exigem, outras não. A grande maioria de sinagoga exige, mas se é feita fora da sinagoga vai depender da condução do rabino. Sempre do rabino. Uma pergunta, nós falamos sobre aqui, tá? Fornecedores, judeus ou não, homens, por respeito, sempre, tá? Por respeito, todo homem que participa da cerimônia judaica, ele deve estar com a kippah na cabeça. Fornecedor e convidado. Sim. Não precisa ser judeu, é por respeito. Até por isso que eles
normalmente os noivos dão, né? Deixam É. lá à disposição Agora, das para coisas os pra quem mais não tem. religiosos, nunca uma mulher pode, ou seja, se nós, assessoras, estamos fazendo um casamento judaico, o homem ele pega sozinho, Sim, tá. ou um homem que dá para outro homem. Nunca uma mulher pode dar a kippah para isso o é homem. importante. Então Tá? a assistente, a recepcionista, ela só Ela direciona. indica, ela só pode indica. Se você não direcionar. tiver um homem na equipe. Senão é Sim. sempre bom ter um homem na Sim. equipe, de repente, nesse momento. Tá? Certo. Bom, e a festa? A cerimônia é cheia de simbolismos e a festa também tem os seus simbolismos, Tem o as seu suas diferenças. simbolismo, o casal, os noivos, eles terminam a cerimônia naquela alegria, né, nossa Tov, e eles vão fazer a primeira refeição juntos. Então, dependendo do rabino também, sempre dependendo do rabino, ele pede para se colocar uma colher desses noivos de prata para os noivos pularem na salinha onde eles vão fazer a primeira refeição. O pé direito. O pé direito. E ele, é a supervisão dele, ele vai, ele que abre a porta, os noivos fazem isso, pulam, a mulher primeiro, os dois com o pezinho direito, pulam essa colher e os noivos trancam, os noivos que trancam por dentro. E ele fica ali fora, geralmente com uma de nós, contando, pede para contar 7 minutos. Então, depois de 7 minutos, ele bate na porta e os noivos estão liberados, ou se quiser pra festa, mas geralmente a gente já manda um coquetel. A primeira refeição tem que ser feita dentro desses 7 minutos. Então esse já começa a fazer parte da festa. E nesse exato momento é a mesma coisa como toda outra celebração, outra cerimônia, outra festa, os convidados estão tomando, né? Se servindo de do coquetel. Até nesse momento não tem nenhuma surpresa, nenhuma simbologia diferente. Aí depois que termina esse coquetel, que os noivos entram, muitos querem fazer o corte simbólico, às vezes a dança deles, a primeira dança do casal, muitos não, então depende muito dos noivos, isso não tem nada a ver com a religião judaica, é muito do casal. Segue o cronograma. Pode seguir, sim, Tá. o protocolo ou não. não, tá? A maioria não, né? A maioria não, a maioria gosta É mais um brinde. para um brinde, mas não tem o protocolo como tem normalmente, tá? Só que aí logo a primeira coisa que existe no casamento judaico, ele já entra no momento de festa e felicidade assim extrema, que é a hora da música judaica. Então são normalmente 30, 40, 50 minutos onde se toca a música judaica e se dança homens e mulheres juntos, mulheres todas de um lado, homens todas de outro. O noivo dança com os homens, a noiva dança com as mulheres, depois o noivo dança com as mulheres, a noiva dança com os homens. Tem a dança da cadeira, colocam eles dentro em cima de uma cadeira, levantam pra para eles tentarem beijo. se beijar. Então assim, é um momento assim de muita alegria e é um momento auge do casamento de euforia, que quem não está acostumado a ver fica até surpreso. É muito alegre. É muito alegre. E aí dentro da religião tem esse simbolismo, né, dentro do casamento judaico. Muitos dos amigos, nesse caso, eles mandam fazer camisetas que tem a ver com a história deles de amizade. Muitos a gente já fez que tinha um videogame, porque o noivo gostava muito de jogar videogame. O outro que ele gostava de beber cerveja, então eles colocam uma frase que tem a ver com eles. Então todos esses amigos entram com essa camiseta, para essa alegria. Por quê? Porque eles dançam muito, então destrói a roupa. Então o ideal é estar com a camiseta para Depois ter uma pra roupa festa. limpa pra festa. É bom até que o noivo se troque depois da dança. Ah, né? sim, ele sempre leva uma sim. camisa. Algumas vezes até toma banho. É, muitas vezes. Mas não tem, assim, agora dentro dos religiosos, aí sim existem vários simbolismos também na festa, mas que aí como é muita coisa, a gente talvez deixe para uma próxima, né? Falando de alimentação, explica, né? Também no simbolismo da religiosidade, a comida kasher. O que é a comida kasher? Sim. Hoje, sempre teve, mas nunca se seguiu tão a regra como se segue hoje. Hoje, os rabinos, tirando algumas sinagogas que elas seguem
algumas congregações que seguem umas linhas menos religiosas, elas permitem que o casamento não seja com comida kasher. Tirando elas, todos os outros rabinos, todos, eles só celebram o casamento se a festa seguir também com a celebração, com a comida kasher. O que é a comida kasher? Principalmente a comida kasher é que não se mistura carne e leite e ela é produzida a partir da supervisão de um rabino que só supervisiona a comida. Então, se essa comida não tiver tido essa supervisão e se ela não misturou se ela misturou carne e leite, ela não é kasher. Agora, se ela teve essa supervisão desde o início da produção e ela, no momento da festa, ela é toda leite, que é mais fácil, porque tem muitos derivados de leite, chocolate, você colocar um peixe, uma gama maior de alimentos, até a bebida é kasher, ou seja, ela também passou por uma supervisão. Esse casamento ele é inteiro dentro da religião e dentro do procedimento judaico. Então ele passa a ser de acordo com o rabino e de acordo com a celebração, tá? Isso até pra a gente anunciar, por exemplo, os doces que vieram, tudo isso também, antes de abrir as caixas, tudo isso. Sim, se eles passaram por uma supervisão e tá lacrado, quem pode dizer pra você, pode abrir, eu olhei que ele está lacrado, está tudo em ordem, também é esse rabino que supervisiona. Então você não pode abrir alimento nenhum antes do rabino autorizar. Porque pode acontecer casos de alguém que não conhece essas leis judaicas, não conhece, de abrir e ele mandar jogar tudo fora. Porque não teve essa supervisão. A pessoa então ele não pode saber se tá ou não lacrado, enfim. Então pode acontecer isso. E o casamento, a noiva que pagou um absurdo pros doces. Porque não ele acompanhou todo o processo de produção, então ele viu que foi lacrado. Aí precisa ver se manteve isso. E quando tem um casamento que ele não é kasher, por exemplo, e tem famílias que são kasher, você pode fazer alimentos para essas pessoas e quem abre esse lacre são essas pessoas religiosas, essas pessoas que comem dessa comida, é ela também, só ela que vai deslacrar e dizer ok, entendeu? Então, principalmente isso que tem de continuação. Fora isso, muita alegria, porque a festa é super animada. Muito. Tatiana, muito obrigada. Acho que a gente poderia ficar aqui um tempão conversando sobre isso, porque é uma cultura super rica, né? Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. A gente conta com vocês depois para outra oportunidade de estar passando mais para o pessoal sobre isso. Obrigada, e até a próxima, gente. Muito obrigada.